Meus amigos, quero falar rapidamente com vocês sobre conhecimento. Ontem a gente teve uma live com a Escola de Negócios Seguros, maravilhosa, e aí eu tive um insight aqui para a gente aprofundar um pouco um tema, que é o seguinte: nós falamos de uma jornada de conhecimento. Primeiro você entende que tipo de competências você precisa ter, né, para o futuro, para chegar onde você deseja, né? Depois você parte para adquirir essas competências, e aí nós falamos da importância do conhecimento prático também, do conhecimento continuado, ou seja, para a vida toda, e ainda da importância de você ter pessoas que te tragam este conhecimento, né? Você aprende lendo, você aprende assistindo, você aprende ouvindo. Eu vou falar um pouco sobre essas formas de aprender, mas você também aprende com um pouco mais até de facilidade, tendo alguém que te guie por essa trilha. Muito bem. E aí depois que você começou a aprender essas coisas, a mudar o seu comportamento, a gente falou da importância do conhecimento técnico. Conhecimento técnico talvez seja o que depois vai te diferenciar. E aí eu trouxe como exemplo a questão do vinho, né? Quando você toma um vinho seco pela primeira vez, é horrível, né? Você fala, nossa, amarrou minha boca. Depois você vai refinando o seu paladar até que você consegue começar a sentir aquelas características e aquilo passa a ser bom. É assim com alguns tipos de comida, alguns tipos de bebida, e é assim com conhecimento também. Se você pegar um livro de filosofia profundo e ler de primeira, você vai achar ruim. E aí você vai refinando até que você passa a gostar daquilo. Para tudo na vida é assim. O conhecimento muito técnico, ele é muito importante, ele vai te ajudar a se diferenciar das demais pessoas, mas você também precisa passar por esse processo de refinamento. Muito bem. E aí eu quero falar com vocês hoje sobre aqui quando é que a gente efetivamente está pronto, quando é que a gente vai evoluindo na cadeia do conhecimento. Como é que é este processo de evolução, tá bem? E aí eu quero trazer, vou me socorrer aqui dos nossos mestres aí do passado, para trazer um conceito muito legal que é a taxonomia de Bloom. Vou explicar melhor isso porque o nome é complexo, mas o que diz, o que a gente tem nesse conceito? As fases de aprendizado. E vocês vão perceber, e eu vou fazer um paralelo muito bacana com a forma que a gente foi ensinado a aprender. Então vamos lá, vou mostrar aqui no quadro a taxonomia de Bloom, que é a seguinte. Para ele, o aprendizado podia ser categorizado, me perdoem, em uma pirâmide dessa aqui. Na base da pirâmide do aprendizado estaria o lembrar. O lembrar, meus amigos, é o decoreba. É aquilo que a gente aprendeu muito na escola, não é? Então, você é forçado a decorar fórmulas, a decorar datas, a decorar as capitais de algumas cidades e tudo isso. Então, eu lembro até que nas vésperas de prova, que eu estudava. Aliás, depois que eu percebi que na véspera não era suficiente, eu já estava estudando ali 2 horas antes da prova. Por quê? Faz mais sentido para que você lembre, né? Então, dentro desse conceito da taxonomia de Bloom, a gente tem a questão aqui na base da pirâmide do lembrar. O Murilo Gun fala disso com muita propriedade, foi através dele que eu conheci esse conceito e quero compartilhar com vocês, porque faz muito sentido, né? Depois que você é capaz de lembrar, você é capaz de compreender. Já é mais profundo, você já se apropria mais daquele conteúdo e já começa a imaginar possíveis aplicabilidades em sua vida, né? Justamente, você passa da fase de compreensão para a fase de aplicar, né? A gente pode fazer um paralelo nisso aqui com alguma coisa muito simples, né? Como dirigir, por exemplo, né? Quem aprendeu a dirigir deve olhar para esse esquema aqui e lembrar muito bem das fases. Então, a fase de lembrar, eu preciso passar a marcha, eu preciso acelerar, eu preciso fazer. Depois, a de compreender, então a gente passa a marcha porque tem a engrenagem ali do motor, a embreagem, você passa a sequência e aí você aplica, você começa efetivamente a dirigir. Depois você começa a fazer análises, tá bem? Aqui já é mais profundo, você já é capaz de entender como aquilo funciona, entender a aplicação daquilo e analisar. Depois você é capaz de avaliar. É um pouco mais do que analisar. Quando você avalia, você já começa a categorizar bom, ruim, certo? O que é melhor, o que é pior. E por último vem a fase do criar. Então, para você criar dentro de um determinado assunto,
Você já passou por todas essas etapas aqui, toda essa curva de aprendizagem. E isso é muito importante com o que eu comecei a falar da questão do conhecimento técnico. As pessoas perguntam pra gente, como é que eu faço para ficar um especialista em um determinado assunto? Você vai ter que percorrer essa trilha todinha dentro daquele assunto. Então, de fato, não é uma coisa rápida. Agora, eu acho que até mais do que isso, o que a gente precisa falar, o que eu gosto de falar, mesmo depois que você percorreu toda essa trilha aqui e que você é fera, sabe tudo daquele seguro, RC, qualquer seguro que você queira pensar, você sabe tudo. Você precisa conhecer o entorno daquele assunto, né? Não adianta eu saber tudo de seguro de RC. Esse seguro de RC eu estou oferecendo para quem? São empresas? São pessoas? São profissionais liberais? Em sendo, eu preciso conhecer o mercado daquela pessoa, sabe? Porque o conhecimento técnico, ele vai te dar o título de especialista. Você precisa do título, mas você não precisa só do título. Você precisa de autoridade. E a autoridade você só vai conseguir conquistar se você conhecer o entorno do assunto. Se você falar a língua daquele nicho, se você entender as gírias daqueles nichos, as piadas internas, as peculiaridades, aí então você vai sim gerar a autoridade que você precisa sendo um especialista. Tá bem? Espero ter ajudado. Segue Play tudo junto onde você estiver.